situações em que nós colocamos texto no ZWCAD e depois verificamos que, afinal, o espaço que temos destinado para esse texto não é suficiente para a sua colocação. Eu tenho aqui uma situação em concreto, portanto, eu tenho aqui um texto, trata-se de um texto criado com o comando dtext, portanto, um single line text que não consegue caber no espaço entre estas duas linhas, portanto, e fica com este aspecto que aqui podem verificar. E então o que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser medir o espaço que eu tenho disponível entre as linhas, portanto vou invocar o comando distance, pode ser só di ou dist, seleciono o primeiro ponto, seleciono o segundo e verifico que aquele espaço mede 1.5. Então vamos verificar, vamos ver como é que podemos alterar isto. Para isso vamos buscar um comando muito simples chamado textFit. Escreve-se assim, textFit. Ao escrever textFit, ele pede-me para especificar o texto que eu quero esticar ou encolher, portanto pode servir para uma coisa ou outra. Vou selecionar este texto que aqui está. Ele pede-me para agora, portanto, ele especifica um ponto que está na base do início do texto e agora pede-me para especificar a distância entre a qual eu quero que o texto caiba. Portanto, eu medi o espaço, vi que o espaço media 1.5, vou considerar que o espaço que eu quero em que ele caiba seja 1.4 para dar um bocadinho de folga. Portanto, escrevo 1.4, como podem ver aqui, já estou a escrever isso na linha de comandos, 1.4, faço Enter e, como podem ver, o texto encolhe e passa a caber dentro daquele espaço. Também consigo fazer o inverso, ou seja, esticar um texto de modo que ele ocupe todo um espaço que aqui está. Por exemplo, vamos aqui selecionar este texto que aqui está. Vamos primeiro ver o espaço onde ele está inserido. Vou medir daqui aqui. Portanto, estamos a falar de 16,5. Vamos pôr a hipótese que eu quero que ele ocupe 15,5. Portanto, escrevo textFit. Mais uma vez, textFit. Enter. Seleciono o texto. Ele mais uma vez põe-me aqui o sistema de coordenadas no canto inferior esquerdo do texto e eu vou escrever agora 15.5, Enter, e o que vai acontecer é que o texto vai aparecer com este aspecto que aqui está. Portanto, e deste modo podemos encolher ou esticar o texto de acordo com aquilo que nós pretendemos, portanto, que seja o espaço que ele ocupe. Já agora, se eventualmente nós quisermos recuperar o texto como ele estava inicialmente, portanto, o que temos de fazer é selecionar o texto, portanto, eu vou neste caso selecionar os dois e ir buscar a barra de propriedades. Portanto, venho aqui e seleciono aqui Properties e ele abre-me a barra de propriedades e onde eu tenho aqui Width Factor, que diz Varies, vou pôr 1. Portanto, onde tem aqui Text Width Factor, vou pôr 1 e automaticamente o texto volta ao seu tamanho original.